A paz do Senhor, amados irmãos, minha amada irmã, meu amado irmão. Seja bem-vindo ao canal A Palavra de Fortaleza. Eu quero deixar um versículo para a tua meditação nesse dia de hoje, para fortalecer a tua fé. O versículo que eu quero deixar se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, nessa pequena palavra, que é uma palavra curta, eu quero pôr um tema, que chama-se a racionalização da fé. Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a gente fala de racionalização, de coisas racionais, do racional, Paulo está dizendo aqui essa passagem, está lá em Romanos 12, versículo 1. Só que Paulo aqui, ele está escrevendo aos Romanos, os Romanos tinham 3 grupos de pessoas ali distintas que formavam aquela igreja de Roma, e um desses grupos era os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que muitos ainda não tinham muito entendimento de fato o que era servir a Cristo. Então estava havendo ali uma contenda ali, principalmente entre os gentios que se converteram e os romanos, e os judeus que se converteram. E Paulo ele vai fazer menção disso aqui, mas falando aos judeus, comparando os sacrifícios levíticos com os dias de hoje, como era cultuar a Jesus. Então, no Levítico, no período da lei, o culto a Deus era através de animais. Levava-se os animais ali no tabernáculo, quando estava no deserto, e depois no templo, quando foi feito o templo. E ali o animal ele era sacrificado. Só que o animal ele era irracional. Ele não tinha consciência do que estava acontecendo ali. E algumas pessoas botavam a mão na cabeça do animal, transferiam o seu pecado para aquele animal, consciente que viria uma pessoa que morreria pelos pecados. Outras, infelizmente, faziam apenas religiosamente, como infelizmente também acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que vão ao culto para adorar, para expressar sua gratidão, para se fortalecer, e tem aqueles que infelizmente vão porque cresceram naquele ambiente ali, se tornou um ambiente social que ele se acostumou, ou vão só para dizer que estão indo religiosamente, não vai com aquele sentimento de adoração. Então, o racional aqui é isso aí que Paulo está querendo dizer. Mas lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando eu quero falar desse tema, a racionalização da fé, porque o Abacuque ele tá passando por uma crise ali muito grande. E se você for no capítulo 1, tu quiser pegar a tua Bíblia aí e ler, o Abacuque ele pertence ao grupo dos profetas menores, ele tem apenas 3 capítulos, e segundo a história, Abacuque ele profetiza para o reino de Judá. De repente, mais para frente, aí eu posso fazer até um vídeo falando sobre essa questão da divisão dos reinos, senão vai tomar muito tempo. Então, segundo a história, ele vai profetizar mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ali próximo, quando Judá vai começar a ser levado cativo para a Babilônia, porque eles vão ser levados cativo, mas isso vai acontecer em 3 etapas. Então, ele via o povo de Israel ali, o Judá, cometendo diversos pecados, diversas injustiças, e ele estava clamando a Deus aí. Ele estava achando que Deus estava inerte, não estava vendo o que estava acontecendo. Então ele começou a clamar, ele não estava aguentando mais ver aquela situação, e Deus não fazia nada, e Deus resolve falar com ele, resolve se manifestar.
e dizendo que aquela nação seria julgada, só que ele levantaria uma nação, que eram os babilônicos, né, ou os caldeus, né, também assim chamado, para poder disciplinar a nação de Israel. Então aí ele entrou numa crise, porque como é que ele pensou, como é que Deus vai usar uma nação que é pior do que a nação de Israel para julgar a nação, né, de Israel, né, para julgar ali Judá. Então ele na verdade ele tentou racionalizar a fé. Então quando a gente tenta racionalizar a fé, há momentos, se a gente tentar racionalizar, com certeza a gente vai cair. A gente não vai conseguir chegar até o fim dessa caminhada. Né? Eu aprendi, eu entendi na prática, sentindo o que significa o justo viverá pela fé. Né? As pessoas muitas das vezes entendem viver pela fé, o cara faz a obra e recebe, ele vive da fé. Amém, pode ser também. Mas o viver na fé que eu estou falando é você crer. É você não estar entendendo o que está acontecendo. Você está tentando racionalizar, você está tentando entender pela razão humana o que está acontecendo nesse processo que está passando, nos problemas que vão aparecendo, em tudo que tu vê à sua volta, e você entra em parafuso. Porque a fé, se você tentar racionalizar ela, você não vai conseguir, você, ninguém vai conseguir chegar até o final. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, né, diz que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Então, resumindo aqui, é impossível uma pessoa caminhar na presença de Deus, chegar até o fim, se não for por meio da fé. É isso que Deus está falando para Abacuque. Mas como assim, irmão? Por exemplo, vamos ver o caso de... Eu posso citar inúmeros casos aqui da Bíblia. Vou falar aqui rapidinho de dois. Vou falar do salmista Asaf. Está lá no Salmo 73. Ele começa dizendo no Salmo que ele quase se desviou. Porque ele começou a observar que o ímpio parecia que era mais próspero, né, em todos os sentidos, em termos de saúde, em termos de trabalho, de oportunidade, de riqueza, etc. E ele começou a racionalizar isso e não entender isso aí, e diz que ele quase desviou. E mais abaixo vai dizer que quando ele entrou no santuário, né, quando ele entrou na presença de Deus, que imaginei que ele foi buscar a Deus uma resposta, e Deus esclareceu ele, aí ele entendeu que o fim deles era diferente. O fim, né, do crente é o fim daquele que não serve a Deus é outro. Tá? Então, a recompensa do cristão está no final. Não quer dizer que a gente não possa ter uma vida aqui boa, um emprego bom, uma vida dentro dos parâmetros bíblicos normal. Nada disso, mas a nossa recompensa verdadeira mesmo está no final. Então ele entendeu. Então ele tentou racionalizar, ele racionalizou isso, e simplesmente ele não surtou, né? Então o outro caso aqui, eu quero falar sobre Abraão. Como é que você consegue racionalizar, se você se pôr no lugar de Abraão, o que ele passou? Deus chamou Abraão, saiu da sua terra, tinha 75 anos de idade, está lá a partir do capítulo 12 de Gênesis, e Deus fez uma promessa que ele, né, das entranhas dele sairia né, ele com a esposa dele, com a Sara, né, depois se tornou, eu faço uma confusão em se já era Sarai e se tornou Sara, né, teve aquela mudança. O Abraão, eu sei que mudou, era Abrão, passou a ser Abraão, né? Então, ele com a sua esposa, só que ela era estéril, né? Então não havia capacidade científica, né, medicinal para poder resolver aquela questão ali. Então já era uma barreira. Só que o tempo passou e agora já não era mais uma barreira, era duas, porque além de ela ser estéril, a idade dela já tinha passado do tempo de ser fértil naturalmente. Então ela não era estéril e já não tinha mais idade para ter filho. O milagre aconteceu, o filho dele nasceu 25 anos depois, ele aguardou a promessa, e depois que esse menino cresce um pouco, né, chega a uma certa idade, Deus simplesmente manda ele levar o menino para sacrificar. Só que a Bíblia não revela como é que Deus falou isso para ele. Se a gente for ver lá na história de Moisés, diz que o povo do pé do monte ouvia a voz de Deus falando com Moisés, né? Com Adão também lá no jardim, a gente entende que Deus falava com ele. Não sei se Deus
assumia alguma forma, ou se falava do céu, né? Que nem a gente vê em filmes bíblicos aí, mas em Abraão não tem nenhuma citação de que maneira Deus falava com ele. A única coisa que eu sei que a Bíblia fala, que Deus falou a Moisés, que nenhum homem poderia ver ele na sua glória, que ele não suportaria, ele morreria. E Moisés conseguiu vê-lo pela fenda de uma rocha, viu as costas. Então eu não sei como é que Deus falou, se ele teve um sonho, se ele sentiu no coração. Eu sei que era uma coisa muito séria. Aí como é que você vai conseguir entender com a razão? Se você fosse Abraão, pensa nisso aí agora. Como que você vai conseguir, pela razão, entender isso? E você pegar, depois de esperar 25 anos de um milagre acontecer, um milagre tremendo, porque ela era estéril e não tinha mais fertilidade natural, idade, né? E agora ele tem que sacrificar o filho. Como é que você racionaliza uma situação dessa? Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar é essa. É crer. É crendo que a gente vai conseguir chegar até o final. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, talvez você esteja passando alguma provação, você já passou diversas provações, esteja passando um momento difícil, e você está querendo entender, você está querendo racionalizar, e você está, infelizmente, com a tua fé, nesse momento possa estar abalada, mas é porque, muitas das vezes, porque queremos racionalizar aquilo que não dá para ser racionalizado, que é a fé. A fé é só crer, é crer que Jesus está no comando, é crer que Jesus está no barco, é crer que Jesus é soberano, é crer que Jesus ele pode mudar um quadro de um momento para o outro, como aconteceu com Jó, da maneira que ele empobreceu, Deus o fez enriquecer de novo, ter as mesmas quantidades de filhos. Então é crer, tá? É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, e Deus possa abençoar a tua vida. Se você gostou dessa mensagem, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, me ajuda aí, deixa o seu like, o seu gostei, aperta os sininhos para quando sair os novos vídeos você possa receber. O canal é novo, eu estou iniciando agora, pode ser que você entre lá e não encontre, é muita coisa, mas a gente vai começar a trabalhar aí, e são mensagens que eu recebo, simplesmente eu não escolho, às vezes eu estou no culto, eu estou conversando com alguém está pregando, de alguma forma Deus ele fala comigo uma determinada palavra, e eu sinto no coração e expresso aí os irmãos. Fica na paz de Deus, irmão. Deus abençoe você e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.